Mas agora já tô aqui, já tô na nossa sala para esse bate-papo, te convido, porque falar de dor é sempre importante, né? Quando a gente tem uma dor, não é normal ter dor. E às vezes a gente passa uma vida, um tempo tão grande tentando descobrir, e por isso hoje a gente vai falar de nervo ciático. Ainda mais quando o tempo esfria e as dores ficam mais intensas. Com o doutor André Mansano, médico intervencionista da dor. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado pelo Prazer convite. em recebê-lo. E antes de começarmos a falar de nervo ciático, por que as dores ficam piores nesses dias de frio, doutor? Alguns motivos, né? Um deles é que nas nossas articulações nós temos líquidos, uma verdadeira engrenagem. E com o frio esse líquido ele fica mais espesso. Então aquela engrenagem ela funciona um pouquinho pior. Entendi. A outra questão é a questão da contração muscular. Então quando está muito frio, a nossa musculatura contrai mais e essas dores musculares acabam exacerbando. E a outra questão é que as pessoas no frio tendem a fazer menos atividade física e isso piora também as dores. Ah, tá sempre mais vazia a academia. Opa! Já reparei, é isso mesmo. Agora, vamos lá pro nosso papo, né? Quando a gente fala dor nas costas, dor lombar, nervo ciático, dor nas costas não é tudo igual, né, doutor? Vamos lá. Primeiro ponto. É isso. Nervo ciático, ele é formado, então, pelas últimas raízes nervosas que saem da região lombar. Então, se conseguir dar um zoom aqui, a região lombar, essa região verde aqui, essas duas últimas raízes nervosas, que são esses amarelinhos, se juntam com as primeiras raízes nervosas sacrais, que saem dessa região, e formam o nervo ciático, que passa na região do glúteo e desce lá para a perna, tá? Entendi. Então, um paciente com problema no ciático, ele sente uma dor que irradia normalmente para o pé. Quando o paciente tem uma dor só nas costas, não é do nervo ciático, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente diferenciar. Aquela travada nas costas não vem do nervo ciático. Não vem do nervo ciático. Então, normalmente, a investigação começa por aí, entender se está tendo pontos de dor. Irradiando pela perna até Exato. os pés. Agora, vamos entender, né, quais são os motivos que levam a essa dor no nervo ciático. O que acontece nessa região? O mais comum, de fato, é a hérnia de disco, né? Então, para quem não sabe o que é hérnia de disco, aqui está a nossa vértebra, é osso, tá? E aqui é o disco intervertebral, que é uma estrutura cartilaginosa que serve como amortecedor. Tá. Em alguns pacientes, essa estrutura enfraquece e acontece exatamente isso daqui, ó. Ele vai para trás e comprime este nervinho que forma o ciático. Tá. Por isso que ao comprimir essa raiz nervosa, a dor vai irradia lá para o pé. Tá? Perfeito. Isso é a hérnia de disco. Uma das causas mais comuns de dor no nervo ciático. Nem toda dor no ciático vem de hérnia de disco. Lembra que eu falei que o nervo passa na região do glúteo? Ali naquela região tem um músculo chamado músculo piriforme. Um músculo pequeno, na verdade, chama-se piriforme, porque tem a forma de pera, e o nervo ciático passa embaixo dele. Tá. Em alguns pacientes, esse nervo passa no meio do músculo piriforme, assim. E esse músculo, se tiver contraído de forma exacerbada, pode pinçar o nervo ciático naquilo que a gente chama, então, de síndrome do piriforme. Nossa, outra causa. Doutor. E aí a pessoa vai descobrir realmente quando vem o problema. Às vezes até de um excesso de peso na atividade física, coisas assim, de agachamento, enfim. E de ficar muito tempo sentado, né? Isso também pode comprimir muito esse músculo piriforme. E hoje a gente passa muito tempo sentado, por isso que a gente sempre orienta a quem trabalha muito tempo sentado, levantar esporadicamente para caminhar um pouco. Olha, gente, importante então, né? E pensar também na prática da atividade física de forma equilibrada. Agora, você comentou da hérnia de disco. A hérnia de disco é mais comum do que a gente imagina. Por quê, doutor? O que leva à hérnia de disco? Nós temos alguns fatores que aumentam as chances do paciente ter hérnia de disco. Primeiro é genético, isso é verdade. Não é todo mundo que tem hérnia de disco que vai transferir essa carga genética, né? Mas quem tem hérnia de disco tem mais chance de ter filhos que têm problemas na coluna. A outra questão, acho que já até falei aqui no programa, é o tabagismo. Porque o tabagismo, ele prejudica a irrigação sanguínea de todo o corpo, inclusive do disco intervertebral, enfraquecendo o disco intervertebral. Sobrecarga física, seja ela esportiva, de forma equivocada, ou no trabalho, e sobrecarga de peso também. Né? E a gente não pode esquecer que a gordura em excesso, ela não só causa uma sobrecarga física, ela causa uma sobrecarga inflamatória. A gordura produz substâncias inflamatórias e piora também as dores. Puxa vida, inclusive falando então também de articulação. Agora, minha dúvida é a seguinte, já que a gente está hoje falando de nervo ciático,
já também tem o treino com a Vanessa, que eu contei para vocês, para quem tem essas dores, para que, né, tenha uma sensibilidade maior, mas que consiga praticar atividade física. No entanto, a gente sabe que tem outros tipos de dor nas costas. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é mais comum e como é feita, então, toda essa investigação, os exames, a parte clínica. Depende muito, obviamente, do tipo de dor e da idade do paciente. Tá. Quanto mais jovem o paciente, maior a chance, dessa dor ser desses discos intervertebrais ou do músculo em si, somente do músculo. Tá. Quando o paciente ele vai ficando um pouquinho mais idoso, as causas de degeneração das articulações, que são essas pequenas articulações aqui entre as vértebras da coluna lombar, ou essa articulação chamada sacro, sacro essa região, ilíaco, que é o osso da bacia, ganham muita importância. Então, questões degenerativas, verdadeiras artroses da coluna lombar. Então, essas são as principais causas. A gente avalia de acordo com o tipo de dor, os achados de exame físico e muitas vezes nós precisamos pedir algum exame de imagem, em especial a ressonância nuclear magnética, que é que nos dá mais detalhes sobre essas estruturas da coluna. Esses exames são complementares, né? Mas a parte clínica é super importante, né? Da queixa do paciente. São complementares, isso é muito importante. E lembrando, nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor. Então, se a gente pegar um monte de pacientes com hérnia de disco na ressonância, só 5 a 10% vão sentir dores. E como é até indicado o tratamento, doutor? Você foi ali encontrado a hérnia de disco, mas o paciente não tem dor. Trata-se? Trata-se de forma preventiva, com fisioterapia e atividade física, nada além disso. E quando já tem a queixa, próximo passo? Quando já tem a queixa, primeiro ponto a se documentar é se essa hérnia de disco causa uma perda da força da perna ou não. Tá. Se causar uma perda da força da perna, esse paciente precisa ser submetido a uma cirurgia. Se não causar uma perda de força na perna, a cirurgia só é indicada nos casos graves, onde a dor não melhora com nenhum tratamento menos invasivo. Tá. Então a ideia é ir daquilo que é menos invasivo para aquilo que é mais invasivo. Inicialmente, fisioterapia especializada e, obviamente, alguns medicamentos. Quando a fisioterapia não resolve, infiltrações da hérnia de disco. Ia te perguntar, é possível? É super possível. Como é no joelho, enfim, que a gente já Então, ouviu? aqui nesse modelo, a hérnia de disco está simbolizada aqui como esse vermelhinho, comprimindo esse nervinho aqui. Tá. Então, nós conseguimos, através de um exame de raio-x digital, colocar uma agulha ao lado desse nervinho aqui que está comprimido e inflamado. Injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Tá. Isso reduz a necessidade de cirurgia em 70% a 80%. Nossa, que bacana, Exato. doutor. E, assim, claro, né, a investigação é muito importante, mas a ideia é que o paciente, enquanto ele está ali vivendo, está em crise, como a gente pode chamar, da dor, ele tem que parar tudo. Não. Não pode parar. Não pode parar. Então, aquela ideia antiga de que o paciente com dor lombar ou com hérnia de disco deve ficar em repouso, isso é deletério, isso é ruim para o paciente. Então, o paciente deve manter um programa de atividade física orientado e respeitando a intensidade da sua dor. Porque muita gente... Claro, a dor é incapacitante às vezes, né? E é necessário, às vezes, deixar a dor controlada com medicamentos para que a pessoa também consiga ter a vida normal e fazer tratamento. Exato. Certo, doutor? Perfeito. Agora, pensando em dor nas costas, como... gente, é muito comum, né? Estava falando com o doutor até enquanto a gente estava acompanhando aqui a dica. Hoje, se a gente for comentar, todo mundo vai ter, em algum momento, uma dor nas costas. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente começa a perceber que aquilo precisa realmente de uma investigação, que algo está ficando mais sério? Porque às vezes a gente tem dor nas costas depois do treino. Pode ser muscular. Como é que a gente entende isso? É uma frequência? É quando realmente ela tem essa parte que irradia? Como é que a gente interpreta? Excelente pergunta. Então, nós temos alguns sinais de alerta, que nós chamamos de alertas vermelhos, né? Então, a dor que dura mais do que 3 meses, porque ela é uma dor crônica. Tá. A dor que irradia para a perna. A dor nas costas, que começou depois de um trauma. Ou a dor nas costas, que tem uma febre associada, perda de peso. Porque esses sinais, eles estão apontando que está acontecendo alguma coisa mais grave com o corpo. Não é? Tá. Então aí é preciso uma avaliação médica para investigação muito minuciosa do que está acontecendo. Tá. Bem pontuado, quase todo mundo vai ter algum episódio de dor nas costas na vida.
99% vai se curar sozinho. Então, uma pequena parcela que vai continuar com dor e necessitar de um tratamento um pouco mais específico. E a gente pode dizer, então, doutor, que algumas pessoas vão ser mais sensíveis mesmo. Por exemplo, comparando ali duas pessoas na academia fazendo a mesma atividade orientada. Algumas vão ter mais sensibilidade com alguns movimentos do que outras. Sim, certamente sim. Eu, por exemplo, posso fazer stiff. Porque dá dor nas costas. Não dá match o stiff. Não dá match com o stiff. Que é aquele que a gente agacha, assim. Então eu tenho que adaptar. Então isso sim, isso pode acontecer. Isso pessoas pode acontecer, terem sensibilidades diferentes, tá certo. Vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá, na tela. Aproveita, estamos ao vivo, hein? Sara, obrigada, um beijo. Dor nas pernas com queimação também pode estar ligado à má circulação do sangue? Pode sim, Sara. Então, pacientes com má circulação podem ter dores nas duas pernas em queimação, mas é muito importante diferenciar essa situação do que a gente chama de dor neuropática, que por definição é uma dor originada dos nervos que carregam a informação dolorosa. Uma lesão nos nervos. Causa mais comum, diabetes mellitus. Tem que fazer investigação, Tem. né? É isso. Tem mais perguntinha? Aproveitem, já tem treino, hein? Segunda-feira. Mari, obrigada, um beijo. Tenho dor que sai da lombar e vai até a junta do joelho e muitas vezes até as juntas do calcanhar. Além disso, tenho lipedema. Como saber se é dor do ciático ou do lipedema? Que pergunta interessante, Muito né, interessante, doutor? Mari. Então, essa dor que vai para o tornozelo, ela tem mais chances, sai da lombar e vai para o tornozelo, ela tem mais chances de vir de uma possível hérnia de disco do que de um lipedema em si, que usualmente não causa dor nas costas. Entendi. Né? Mas o exame físico é fundamental. Né? Então a gente faz algumas manobras no consultório que, se piorarem a dor momentaneamente, a gente aumenta o grau de suspeita se a dor vem da hérnia de disco ou de outra região. Entendi. É porque o lipedema, ele também, essa inflamação também traz uma dor, mas talvez não seja essa. Ela é uma dor que se manifesta de forma diferente, né? Que é inflamatória, né? Inflamatória. A gente tem uma ilustração para mostrar, né? Vamos colocar na tela então, doutor, que a gente está falando aqui de nervo ciático, tem aí a ilustração. Exatamente, o nervo ciático saindo da região glútea e irradiando para todo o membro inferior. É por isso que a dor da hérnia de disco, ela irradia usualmente por trás da coxa, indo até o pé. E aí, alguns pacientes podem apresentar aquela sensibilidade até de não sentir o pé, por exemplo, a ponta, ficar meio dormente, alguma coisa assim? Pode. Então, assim, uma hérnia de disco, ela pode ter 4 sintomas fundamentalmente. Primeiro é dor, segundo é formigamento, terceiro é uma falta de sensibilidade, como uma anestesia de dentista, que nós chamamos de dormência, e quarto, a diminuição da força muscular da perna nos casos mais graves. Tá certo, então não é só a dor isolada, ela vem acompanhada dessas outras questões. Pode vir acompanhada. Tem mais perguntinha? Olha lá, na tela. Obrigada, Sandra, um beijo. Qual a diferença entre dor ciática e síndrome do piriforme? Como identificar? Boa pergunta, Sandra. Então, a síndrome do piriforme é uma das causas da dor no ciático. Então, o piriforme aí comprimindo o nervo ciático, também causando aquela irradiação da dor até o pé. Então, na verdade, o ciático é o sintoma, a dor no ciático é o sintoma, e a síndrome do piriforme seria uma das causas possíveis. E a investigação, doutor, e o diagnóstico não é difícil. Não. Ele hoje é acessível e fácil, inclusive com os exames de imagem complementares. Então, no primeiro sinal, né, procurar ajuda o quanto antes. Procurar ajuda o quanto antes. Agora, o paciente precisa ser examinado. Isso é fundamental. Sem dúvida. A parte clínica é sempre a mais importante, né? Sim. Tem mais, Glaucia? Na tela, aproveitem. Todo mundo treinando daqui a pouquinho, hein? Tati, obrigada. Um beijo. Tem uma dor nas costas que irradia pra perna. Tá tão pequenininha ali, gente. Já tem uns 15 anos. Ela vem e some por meses. Depois volta e melhora com analgésico. Será que é ciático? Já fiz todos os exames e não deu nada. O que posso fazer? Olha, bastante tempo, uns 15 anos. 15 anos de dor é bastante tempo, né? É ciático, né? A dor que desce para a perna muito provavelmente é ciático. A gente acaba tendo dúvidas, já fiz todos os exames, que tipo de exame que é, né? Um exame que às vezes a gente lança a mão, chama-se eletroneuromiografia, que é um exame que vai medir a condutividade elétrica do nervo ciático e dos seus raminhos. Olha que legal. Um exame que muitas vezes é desconfortável, porque eventualmente precisa da inserção de algumas agulhinhas, alguns eletrodos, mas pode nos dar dicas valiosas do que está acontecendo com esse nervo.
Porque, por exemplo, ela pode fazer um exame de imagem e essa hérnia ser muito pequena e a gente não conseguir visualizar e aí é necessário outros exames. Ou, eventualmente, todos os exames que ela se refere, pode ser uma radiografia que não consegue ver uma hérnia de disco. Né? E aí teria que ser? A ressonância. A ressonância Exato. magnética, tá certo. Tem mais perguntinha. Obrigada, Janete. Um beijo. Eu fiquei várias semanas sentindo na caminhada uma dor que começava na virilha e descia até o calcanhar. O que pode ser? Janete, perceba como essa queixa é muito comum. Então, a dor do ciático é um tema muito importante, porque, de fato, me parece muito uma dor do ciático que precisa ser investigado da mesma forma, para saber o que tem por trás disso, né? Às vezes, o problema não é o ciático, é essa articulação que a gente chama de sacroiliaca, que é aqui da região do sacro até o osso da bacia, que essa articulação também pode causar dores na região da virilha que eventualmente irradiam para a perna. Então, esse diagnóstico, ele é crucial, ele é muito importante. Doutor, agora tem uma outra questão envolvendo dor. Quando a gente fala frequente, é que praticamente todos os dias, então, a pessoa vai sentir aquilo. Mas no caso do nervo ciático, é uma dor persistente, ou seja, ela acorda com a dor e ela vai dormir com a dor. Aí no dia seguinte, tudo novamente. Ou, muitas vezes, num momento ela citou caminhada, por isso chamou minha atenção. Algo que você está ali, então, fazendo um esforço maior, né? Uma atividade, algo, então, que, enfim, dê a sensação que você está tendo um desgaste maior e por isso vem a dor. Depende, varia muito, né? Então, nós temos uma causa de dor no ciático que acontece em pessoas mais idosas, que se chama, eu vou explicar depois, o termo técnico é estenose foraminal. Forame é o buraquinho por onde passa o nervinho aqui, buraquinho no osso. Estenose é um estreitamento dele. Então, acontece verdadeiros bicos de papagaio aqui nessa articulação que comprime o nervo. Esse tipo de paciente tem um quadro muito típico chamado de claudicação neurogênica, que é exatamente o seguinte: o paciente fica de pé muito tempo ou caminha, tem dor. Aí ele senta, melhora. É aquele paciente um pouquinho mais idoso que vai caminhar com alguém e aquela pessoa precisa aguardar um pouquinho, porque ele vai precisar esperar para ele sentar ou curvar o corpinho para a dor passar. Entendi. Então, casos específicos podem sim variar de acordo com a atividade. Exato. Né?